Ouça com fé a palavra do Senhor e deixe Deus falar com o teu coração. Essa palavra que, quando lida, proclamada, explicada, compreendida, ela transforma tudo em nós e na nossa vida. Diz assim a palavra do Senhor: escravos, obedeçam aos seus senhores terrenos como a Cristo, com respeito, temor e sinceridade de coração. Obedeçam-lhes não apenas para agradá-los quando eles os observam, mas como escravos de Cristo, fazendo de coração a vontade de Deus. Sirvam com boa vontade, como quem serve ao Senhor, não aos homens, porque vocês sabem que o Senhor recompensará cada um pelo bem que praticar, seja escravo, seja livre. Vocês, senhores, tratem os seus escravos da mesma forma. Não os ameacem, uma vez que vocês sabem que o Senhor deles e de vocês está nos céus, e com Ele não há favoritismo. Feche seus olhos mais uma vez. Senhor, nós estamos diante da Tua palavra, Pai. A Tua santa e preciosa palavra. Que o Senhor, ó Pai, nos ajude nas nossas limitações, nas nossas fraquezas, nas nossas dúvidas, na nossa distração. Que o Senhor use dessa palavra para falar ao nosso coração, para transformar a nossa realidade diante de tantos contextos e tantos desafios que cada um de nós enfrenta no seu dia a dia aqui. Que a mensagem do Senhor produza em nós frutos de transformação, frutos que mudem as nossas atitudes e o nosso caráter. Nós pedimos isso em nome de Jesus. Amém. A quem você serve? Essa é uma pergunta simples e até meio óbvia, não é não? Se eu pudesse dar a palavra para cada um de vocês, talvez a resposta aqui seria até unânime. A quem você serve? E você talvez falaria para mim, eu sirvo a Deus. Como um bom mineiro eu falaria, eu sirvo a Deus, uai. Ou talvez eu sirvo a Jesus, a Cristo, Ele é o meu Senhor. Parece óbvio isso, parece muito óbvio na verdade, mas é uma pergunta muito mais densa, mais profunda do que parece, queridos. Porque o que eu estou perguntando aqui, para que a nossa reflexão seja profunda, é em quem ou em que você investe o seu tempo, seus esforços, seus recursos. Onde está concentrado as suas energias? Quando você olha para a tua agenda, os seus compromissos, aquilo que você faz de segunda a domingo, onde que está concentrado tudo isso? A quem você serve? Quando você se levanta para ir trabalhar, cuidar de casa, estudar, ou até mesmo ajudar alguém, ajudar alguma outra pessoa, a quem que você está servindo de fato? A quem você está se entregando? Eu sei, parece óbvio, mas pense comigo por uns instantes. Nós estamos vivendo numa sociedade que valoriza muito o sucesso, não é verdade? Valoriza muito o reconhecimento, o que você faz, o que você entrega, valoriza muito a produtividade. Você é reconhecido pelo que você entrega, pelo que você faz, se você faz bem feito, se você entrega bem. E a nossa sociedade, a cada dia que passa, nos move para esse paradigma. Nós somos aquilo que conseguimos fazer, conseguimos entregar, conseguimos dar. E nós queremos o sucesso, o reconhecimento, queremos produzir. E quando nós não produzimos, até nós nos sentimos mal. Só que viver assim, sem perceber, nós somos instigados e incentivados a servir a nós mesmos. Porque a gente está correndo atrás de um bem-estar próprio, uma vida confortável, um ambiente de trabalho onde a gente se sinta feliz, realizado, onde nós podemos agradar aqueles que estão acima de nós, os nossos chefes,
Às vezes trabalhamos pelo salário, e essa frase é muito mais comum do que a gente imagina. Quantos aqui já não disse isso, ou já escutou isso mais de uma vez? Ah, eu estou aqui por causa do dinheiro. Porque se não fosse isso, se eu não precisasse disso, eu jamais estaria aqui. Eu jamais estaria fazendo o que eu estou fazendo. Jamais eu estaria gastando tanta energia, tanta vida, tanto estresse, tanta coisa onde eu estou. Você já escutou isso? Eu já. Muitas vezes. Porque parece que a gente está trabalhando somente pelo reconhecimento. E esse reconhecimento no nosso mundo vem muito pelo dinheiro que a gente recebe, pelo salário que cai na nossa conta. E a gente, sem perceber, nós vamos começando a servir de verdade os homens, as pessoas, mas num significado onde, no fundo, nós estamos buscando algo que passa muito mais a servir a nós mesmos do que a qualquer outra coisa. É por isso que essa pergunta é tão densa: a quem você serve? Quando você está com a vassoura e o rodo na mão, a quem você serve? Quando você está com a bucha e a louça suja para lavar, a quem você está servindo? Quando você está ali naquele consultório atendendo seus pacientes, quem você serve? Quando você está ali diante daquela reunião de negócios com o seu cliente, a quem você serve? Quando a sua agenda está abarrotada de compromisso, quem de fato você está servindo? Estudar a carta de Efésios, nos mostra alguma coisa muito profunda, muito densa, que nos ajuda a responder essa pergunta. Porque quando nós somos confrontados com um texto como esse que nós acabamos de ler, nós somos confrontados em nosso coração sobre a raiz da resposta dessa pergunta. Quem nós estamos servindo quando saímos para trabalhar na segunda-feira? Quem nós estamos servindo quando chegamos em casa? Quem nós estamos servindo quando nós expressamos aquilo que nós somos bom e fazemos bem? A quem nós servimos? Esse texto nos mostra um novo paradigma que é capaz de transformar a nossa vida. Um princípio do reino de Jesus que ressignifica todas as coisas nas suas relações sociais e é capaz de te mostrar uma nova realidade, te dar uma segunda-feira totalmente diferente. Porque aqui nós estamos vendo o evangelho apontando para a realidade de que nós servimos a Jesus, não é para os homens, mas tudo o que fazemos é para o Senhor. Efésios é uma carta linda, queridos. Essa carta está nos ensinando a cada domingo, a cada semana, como que o Evangelho transforma toda a nossa vida, toda ela. Porque ele começa a trazer significados profundos sobre coisas que nós pensamos entender, mas talvez não conseguimos com tamanha profundidade. Quando saímos para trabalhar, nas nossas relações dentro de casa, quando nós estamos numa conversa entre pai e filho, o Evangelho ressignifica tudo isso, te dando luz ao que isso realmente significa na nossa vida. Nós estamos caminhando para o fim dessa carta. E agora no capítulo 6, nós estamos vendo que tem algo muito evidente aqui. Se nós olharmos no capítulo 5, no verso 18 e no verso 21, nós vemos que estamos debaixo de uma realidade que o Evangelho provoca em nós. O verso 18 diz: não se embriaguem com vinho, que leva à libertinagem, mas sejam cheios com o Espírito. E quando nós somos cheios, controlados pelo Espírito Santo, uma vez que Jesus, pela pessoa do Espírito Santo, habita o nosso coração, um novo princípio e valor se desponta no nosso caminhar. Nós aprendemos que nós nos sujeitamos uns aos outros na nossa conduta. Pensa o quanto isso é contracultural, gente. Se considerar igual, se considerar menor, parar de querer ser melhor ou maior e começar a servir, se sujeitar. Nós vimos que isso se aplica dentro de casa, na relação marido e mulher, mulher para com seu marido. Nós vimos que isso se aplica na relação entre pais e filhos, filhos e pais. E agora, num novo paradigma, parece que agora a Bíblia nos mostra como nós vamos entender tudo isso à luz das nossas relações no nosso ambiente de trabalho. Hoje a gente vai ver como isso ecoa na nossa vida enquanto servos ou líderes
Mas como isso se ressignifica tudo e nós conseguimos entender o trabalho de uma forma tão bela, tão bonita, que é capaz de transformar a sua segunda-feira amanhã. O texto, ele é muito claro, mas para entendê-lo com profundidade, nós precisamos entender um contexto cultural tão importante, que para nós é assustador, mas que é o contexto no qual esse texto foi escrito. Nós estamos falando do primeiro século, onde Paulo estava naquela prisão, escrevendo para uma igreja emergente que surgindo estava, dentro de uma cultura muito forte de um império que estava ali, conquistando vários territórios e vários povos. Nós estamos falando que dentro de uma casa, dentro de uma família, existia algo que culturalmente era normal, era tranquilo, era aceitável, não era tão repulsivo quanto é para nós a escravidão. A escravidão no Império Romano era uma realidade comum e muito aceita. Na verdade, não só no Império Romano, mas a escravidão era universal no mundo antigo. Hoje nós temos aversão a esse sistema político-econômico, onde um ser humano é colocado como uma ferramenta de trabalho, sem direitos e sem reconhecimento de dignidade nenhuma. Mas naquela época isso era tão comum que você não se assustaria sobre isso. Era comum. Os escravos, eles estavam ali, dentro de cada família, com o mínimo de condições econômicas. Eles serviam e eles vinham principalmente das guerras. Povos eram conquistados e aqueles conquistados eram trazidos para dentro das casas. E agora eles podiam ser comercializados, comprados e usados como ferramentas de trabalho e servindo aos seus senhores. Alguns nasciam escravos. Outros podiam ter sido vendidos a si mesmo. Se vendiam para pagar dívidas. Você está endividado? Então se vende como escravo. Se você não quiser se vender, vende a sua esposa. Se você não quiser vender sua esposa, vende seus filhos. Para nós isso é assustador, não é não? Para eles, uma realidade normal, comum. Mas sabe o que mais me choca? É que nesse contexto que para nós é nojento, os escravos ali não eram vistos como gente. Eles eram propriedades dos seus senhores. Eles não tinham direitos legais. Nada na lei os protegia. Porque o dono do seu escravo podia fazer literalmente o que quisesse com ele. Existem relatos de tratamentos muito impessoais e desumanos com a escravidão na época do Império Romano do primeiro século. Existem histórias contadas nos livros de história que os senhores chegaram a torturar os seus escravos, arrancando dente por dente até não sobrar nenhum em sua boca, como castigo, porque não fizeram direito que deveriam ter feito. Existem relatos de olhos vazados, mãos amputadas, existem relatos de muita, mas muita violência, onde um ser humano não era considerado um ser humano, era uma coisa que era viva. Na verdade, até Aristóteles escreveu sobre isso, dizendo que um senhor não podia se afeiçoar do seu escravo porque ele não passava de uma ferramenta de trabalho. A prova disso é que quando o escravo ficava velho ou doente, ele era deixado num canto da propriedade do seu senhor até que ele morresse, como uma ferramenta que enferrujou e perdeu a sua utilidade, a não ser para ser jogada fora. Era uma situação deplorável, que gerava uma vida de muitas incertezas, de muito sofrimento, pessoas sendo torturadas, mutiladas e até mortas, crucificadas, porque o seu Senhor podia fazer com eles o que quisesse. Agora, é para essa realidade que o Evangelho chega. É nesse lugar que aquelas pessoas começam a ouvir os primeiros relances do que significa compaixão, do que significa amor. A mensagem de Jesus Cristo morto naquela cruz, nos reconectando com Deus e nos trazendo a graça e o perdão dos nossos pecados, chega para esses homens e mulheres amordaçados, escravizados, algemados, e traz para eles uma luz de dignidade e humanidade. Você imagina
Como foi isso na mente e no coração daquele povo? Quando agora eles conseguem ouvir uma mensagem de alguém que diz: você é amado, você é um ser humano amado por Deus, você é alguém que tem valor, você é alguém que tem dignidade diante de Deus, você é alguém que precisa ser respeitado e visto como um ser humano, a obra de Deus, a imagem e semelhança de Deus. Se coloque no lugar deles, queridos, como essa mensagem trouxe um impacto tão denso e tão profundo para aqueles homens e mulheres. Não é à toa que muitos e muitos daqueles que se convertiam no primeiro século, que formava a igreja que estava nascendo, eram os escravos. A igreja estava cheia deles. Tanto que a Bíblia fala deles por muitos lugares. Paulo cita o escravo, ou fala para os escravos em Corinto, Roma, Éfeso, Colosso, Creta. Pedro se dirige a ele. Sabe por quê? Porque uma mensagem de esperança chegou no coração daqueles homens e daquelas mulheres. Mas não uma mensagem de uma revolução política e econômica, uma mensagem levantando um povo para resistir à escravidão e mudar completamente o sistema vigente do Império Romano, mas de uma forma que só Deus sabe fazer. Uma revolução silenciosa, moral e espiritual estava acontecendo, descendo aos porões daquelas casas e alcançando aqueles homens e mulheres de uma forma que nem os grilhões podiam segurar. O evangelho chegou a Roma. O evangelho chegou e confrontou a escravidão, e é exatamente esse o texto que nós lemos agora. Paulo está falando para eles. Paulo está olhando e dizendo: veja como o evangelho muda as cores da vida que está à tua frente. Veja como o evangelho traz um novo significado para aquilo que você é e para aquilo que você faz. Mas antes de mais nada, a gente precisa pontuar algumas coisinhas aqui. A gente precisa entender que o cristianismo, a mensagem do evangelho, não é somente sobre a redenção da alma. O que eu quero dizer com isso? A salvação e a redenção não é algo que diz respeito somente ao futuro. A gente está cansado de ver mensagem aí que fala que você precisa ser salvo para ir para onde? Para onde? Para o céu. E a gente começa a achar que ser salvo é ser salvo para ir para um lugar. E o evangelho, o cristianismo não é sobre isso. O evangelho, a salvação e a redenção é para o aqui e para o agora. E o que significa isso na prática? Quer dizer que quando você entende a redenção, não é só a sua alma, mas é o seu corpo, é as suas atitudes, é o seu caráter, são as suas palavras, é tudo que você é. Agora começa a ser transformado à luz dessa realidade maravilhosa da graça, do amor e do perdão. O cristianismo não é sobre o futuro somente, mas é sobre o agora na sua vida. E diante dessa verdade, nós precisamos entender que todas essas orientações de Paulo, no capítulo 5, 4, 5 e 6, elas estão debaixo dessa verdade, da capacitação do Espírito Santo. Porque se você não entender isso, querido, você vai sair daqui hoje falando para mim assim: pastor, isso é impossível. Sim, poderia ser impossível, se o poder de Deus não estivesse capacitando você para isso. Quem faz tudo isso ser uma realidade na nossa vida é Ele. É Ele que faz isso. E é por isso que a gente consegue. A gente precisa entender que o cristianismo não aprova a escravidão. Porque quando a gente lê um texto como esse, você não vê esse texto dizendo: gente, nós precisamos acabar com isso. Então, escravos não têm essa de obedecer aos seus senhores, porque eles não podem te fazer como escravos. A gente vê isso na Bíblia? Mas dá uma impressão, então, que a Bíblia aprova a escravidão. Não, a Bíblia nunca aprovou a escravidão. Sabe por quê? Porque a mensagem do Evangelho, ela nos coloca numa posição de igualdade diante de Deus. Todos nós somos pecadores. Todos nós somos convidados a nos encher do Espírito Santo. Não importa qual a sua posição social. Não importa qual a sua função naquilo que você faz. Todos nós somos convidados a nos deixar ser controlados por Deus e pelo seu Espírito.
e tratarmos uns aos outros com humildade, respeito, compaixão, justiça, equidade, porque diante de Deus nós somos todos iguais. Nós não estamos aqui para mudar o sistema, porque o nosso sistema também é injusto. A gente vê injustiça por todas as partes. O Evangelho não está te mandando levantar uma bandeira e mudar esse sistema. O Evangelho está te desafiando a ser cristão, imerso em um sistema corrupto e injusto. O Evangelho está te desafiando a ser crente de verdade, diante de tudo isso que nós estamos vivendo, para que a luz de Cristo brilhe na sua vida. E para que você seja um instrumento de Deus, de uma revolução silenciosa, uma revolução espiritual, uma revolução moral que confronta a cultura e tudo que nós estamos imersos. A gente precisa entender que a igreja do primeiro século, por causa de tudo isso, é uma igreja mista. Você consegue imaginar, gente? De repente o evangelho chega numa casa e agora você vem para o culto. E sentado aqui está o Senhor. Do lado dele está seu escravo. Os dois de olhos fechados. Os dois cantando a mesma música. Os dois adorando o mesmo Deus. Os dois entendendo a mesma mensagem sobre o mesmo evangelho. E os dois entendendo que são ambos pecadores e carecem da salvação e da graça do nosso Senhor. Percebe o que causou no primeiro século tudo isso? Como que Paulo começa a nos ensinar essa grande lição que pode mudar toda a tua perspectiva sobre o que significa acordar amanhã e ir trabalhar diante de tudo isso que é a realidade na qual ele escreveu. Ele começa assim, dizendo: escravos, obedeçam aos seus senhores terrenos como a Cristo, com respeito, temor e sinceridade de coração. Escravos, servos, empregados, obedeça aos seus senhores terrenos, aos seus líderes, aos seus patrões, aos seus chefes, como a Cristo, com respeito, temor e sinceridade de coração. Como é bonito começarmos a entender que agora a obediência é colocada diante de nós como um fruto da nossa conversão. Pensa comigo, nós já vimos que num contexto de uma relação entre marido e mulher, nós nos submetemos uns aos outros para cuidar um do outro. Está lá, versículo 22, 23, 24 do capítulo 5. Nós aprendemos que numa relação de pais e filhos existe um princípio que ali dirige tudo isso, o princípio da honra. Pais honram seus filhos, não o levando à ira. Filhos honram seus pais, reconhecendo quem eles são. Um novo modelo, um novo paradigma se desponta. Mas agora nós somos desafiados para a obediência, como um fruto dessa compreensão do que significa o Evangelho e como um novo paradigma em nossa vida social, nas nossas relações sociais. O texto é muito claro e ele diz: escravos, obedeçam aos seus senhores. Mas que obediência é essa? Como ela é descrita? O que ela significa? E para a gente entender isso, a gente precisa entender uma coisa antes. Porque a gente começa a criar alguns ranços no nosso coração e a gente começa a ficar azedo e amargo nos nossos dias. Talvez você faz parte daquela porcentagem da estatística que acorda segunda-feira e posta um meme no Instagram dizendo que não aguenta mais acordar esse horário para ir trabalhar e fazer tudo de novo acontecer nessa semana. Talvez você é daquele que fala assim: nossa, tudo de novo, vai começar tudo de novo. E você olha para aqueles que estão acima de você, numa posição de autoridade, e diz: como esse chefe é chato. Como é insuportável trabalhar com essa pessoa. Como eu não aguento mais essa relação no meu trabalho. Antes de mais nada, a gente precisa entender um princípio sério da palavra de Deus. Romanos capítulo 13 diz o seguinte: não há autoridade que não venha de Deus. As autoridades que existem foram estabelecidas por quem? Por Ele, por Deus.
Nós, quando reconhecemos isso, começa a mudar o cenário na qual nós estamos inseridos. E a Bíblia, não somente em Efésios, mas em outros momentos, elas nos mostram essa realidade, como deveria ser a forma como nós nos portamos como crente, como cristão. Olha para você ver o texto de 1 Timóteo, capítulo 6, dizendo assim: todos os que estão sob o jugo da escravidão devem considerar os seus senhores dignos de todo respeito, para que o nome de Deus e o nosso ensino não sejam blasfemados. A forma como você vai se comportar vai fazer toda a diferença para como a mensagem do Evangelho vai produzir frutos no coração daquela pessoa que está com você. E Paulo continua dizendo: os que têm senhores crentes não devem tratá-los com desrespeito pelo fato de serem irmãos. Ao contrário, devem servir-lhes ainda melhor, porque os que se beneficiam do seu serviço são fiéis e amados. Paulo está dizendo para Timóteo: Timóteo, numa relação onde nós reconhecemos a autoridade estabelecida por Deus sobre a nossa vida, nós tratamos esses homens e essas mulheres com respeito e honra. Nós obedecemos porque nós entendemos que a autoridade que está sobre a vida deles vem de quem? De Deus. Paulo fala isso também em Tito. E ali está escrito: ensine os escravos a se submeterem aos seus senhores em tudo, a serem agradáveis e não se oporem a eles. Submeterem em tudo, ser agradável, gente. Lembra do teu chefe, o dia que pegou no teu pé e acabou com a tua vida? Todo mundo já viveu alguma coisa assim. Aquele dia que você saiu do serviço assim, ó, que eu estou fazendo aqui? E aí vem a Bíblia falar para você que diante da mensagem do Evangelho, Deus está dizendo: se submetam aos seus chefes em tudo, sendo agradáveis a Ele. Não se oponham a eles. Ensine-os a não roubá-los, mas a demonstrar que são inteiramente dignos de confiança, para que assim, preste atenção, torne atraente em tudo o ensino de Deus, o nosso Salvador. Não sei se você está conseguindo perceber, mas o seu comportamento, a forma como você se porta, é um verdadeiro testemunho do Evangelho de Jesus, onde Deus colocou você. Quando você entende o princípio de autoridade, um princípio que Deus estabeleceu uma autoridade sobre a tua vida, e você teme, respeita, obedece e vive à luz do Evangelho, a sua vida se torna um testemunho tão lindo, que torna a mensagem do Evangelho tão acessível àquelas pessoas. Gente, coisa triste é quando a gente conversa com alguém, aquela pessoa olha para a gente e fala assim: crente? Deus me livre. Se crente for aquilo que está lá junto comigo, sentado na mesa, eu não quero estar perto de crente nunca na minha vida. Crente que fala mentira, crente que fica falando mal dos outros, crente que só reclama, isso que é crente? Eu estou fora. Recentemente escutei coisas desse nível, de pessoas que chegaram e falaram para mim: pastor, eu tomei ranço de crente, porque o exemplo de crente que eu estou tendo no meu ambiente de trabalho é deplorável. É preferível estar com uma pessoa que não é crente do que estar com esses crentes aí mentiroso e corrupto. A mensagem do Evangelho vai sendo bloqueada, o testemunho vai se tornando cada vez mais difícil. Vai pregar o Evangelho para essas pessoas, vai? A hora que você falar sobre Jesus para elas, a primeira coisa que vem na cabeça delas é o comportamento inadequado e o muro, a barreira que foi criada por causa de um mau testemunho de alguém que não sabe o que é ser cristão de verdade e que não entendeu esse princípio tão belo que nós estamos vendo aqui. Queridos, o princípio é muito claro, o princípio é muito bonito, o princípio que ressignifica todo o trabalho e tudo que a gente é que à medida que nós obedecemos os nossos senhores terrenos, como diz o texto no versículo 5, à medida que a gente reconhece cada um deles como autoridade instituída por Deus sobre a nossa vida, honrando o que Deus colocou sobre você, não foi você que escolheu, foi Deus que colocou essa pessoa sobre você.
Nós nos tornamos testemunhas vivas da mensagem do Evangelho em nossas vidas práticas e começa tudo a ser ressignificado aos olhos nossos e das pessoas que estão ao nosso lado. É por isso que eu digo, gente, o seu trabalho não é somente pelo dinheiro, o seu trabalho não é pelo seu sustento, o seu trabalho não é para te fazer feliz, o teu trabalho, ele engloba tudo isso, mas o centro do teu trabalho é a vocação que Deus te deu para brilhar a luz de Cristo onde Ele te colocou. Deus sabe o que você faz e faz bem. Deus sabe as habilidades que Ele te deu. Deus sabe no que você é bom. Agora Ele pega tudo isso que Ele te deu, que Ele criou em você, e Ele te coloca num ambiente para usar a tua vida, para que o Evangelho ali salve vidas, salve aquele lugar. Quando nós entendemos isso, nós acordamos segunda-feira, não com aquele sentimento amargo de mais uma semana começando, mas nós acordamos segunda-feira com a certeza de que nós temos uma grande missão naquele dia. Ser testemunha de Jesus Cristo, onde Deus nos colocou para brilhar a sua luz. Que privilégio. E é por isso que o nosso padrão é a excelência. É por isso que a gente faz tudo o que a gente faz da melhor forma possível. É por isso que Deus está te chamando para você ser o melhor profissional na área que você está. Deus está te chamando para ser o melhor estudante nessa escola, nessa faculdade. Deus está te chamando para ser a melhor dona de casa, o melhor pai, a melhor mãe. Deus está te chamando para você entrar naquela sala de aula e ser o melhor professor daquela faculdade. Deus está te chamando para você entrar naquela agência, naquele salão, naquele local onde Deus te colocou. E você ser o melhor, não para que você bata a mão no peito e diz eu sou o melhor, mas porque quando o seu padrão é de excelência, você entendeu a quem você está servindo. E todas as coisas começam a mudar na tua perspectiva. Tudo começa a ficar novo. A obediência se torna um princípio que ressignifica tudo. E o texto nos fala, escravos, obedeçam aos seus senhores terrenos como a Cristo, com respeito, temor, sinceridade de coração. Preste atenção nisso. Obedeçam-lhe não apenas para agradá-los quando eles os observam, mas como escravos de Cristo, fazendo de coração a vontade de Deus. Sirvam com boa vontade, como quem serve ao Senhor, não aos homens. Você prestou atenção nisso aqui? 3 palavras em português que são capazes de mostrar uma realidade tão densa e tão profunda para nós. A obediência agora passa a ser um princípio que ressignifica o trabalho, porque o texto diz, obedeçam como a Cristo. Obedeçam fazendo isso para Cristo. Você obedece não pelo dinheiro, você obedece não pelo status, você não obedece pelo sucesso, você obedece porque você faz isso para Cristo Jesus. Esse é o princípio bíblico que emerge aqui. Nós obedecemos e trabalhamos como parte da nossa devoção, da nossa adoração a Jesus. E quando você entende isso, o teu trabalho agora se torna uma adoração ao Senhor. Quando você levantar amanhã, coloca uma coisa no teu coração. Você está sendo chamado por Deus para adorá-lo e servi-lo onde Ele colocou você. Você não serve ao seu chefe, nem ao sistema, nem à instituição que paga o seu salário. Isso são consequências. Você serve a Cristo naquilo que você faz. E por servir a Cristo, o nosso padrão tem que ser alto. Porque nós estamos trabalhando para o grande Rei dos Reis. Queridos e queridas, quando você pegar a bucha e o prato sujo naquela pia essa semana, não reclama não. Mas limpa cada molécula de sujeira e adore ao Senhor. Porque quando você varre aquele chão, quando você tira aquela roupa do varal, quando você ensina a lição de casa para os seus filhos, quando você vai dormir exausto porque você está cansado de tanta coisa que você fez, lembre-se que você faz tudo isso para o Senhor e para ninguém mais. Colossenses diz assim, tudo o que fizerem, façam de todo o coração, como para o Senhor, não para os homens,
pois é a Cristo Senhor a quem vocês servem. E esse é o princípio que ressignifica tudo. Porque se você for trabalhar pelo dinheiro, você vai se frustrar. E você vai ficar azedo. Porque até onde eu sei, não existe ninguém milionário nesse auditório aqui. E mesmo se tivesse, não seria suficiente. Se você trabalha pelo sucesso, você vai se frustrar. Se você trabalha pelo reconhecimento, você vai se frustrar. E é por isso que o Evangelho está dizendo para você, querido, eu te chamei, te vocacionei, te capacitei, te habilitei, eu te coloquei nesse lugar para você fazer, trabalhar e viver como para o Senhor. Você está ali para servir a Deus, para adorar a Deus, para temer a Deus, para brilhar a luz de Deus. Isso deveria nos dar um gás para acordar amanhã e dizer, sim, eu vou fazer o meu melhor. Porque eu faço isso para Jesus. Eu faço isso para Ele, que morreu por mim naquela cruz e me deu vida. Olha como é bonito esse texto. Paulo diz, obedeçam-lhes, não apenas para agradá-los. Tem tanta gente que puxa saco de chefe. Já percebeu isso? Mas que gosta de fazer isso. Quando o chefe está olhando, parece que assim, é o funcionário do mês, ganha até uma plaquinha do McDonald's. Mas quando o chefe não está, meu amigo, aí você entrega de qualquer jeito, você faz do jeito que der. Se deu para passar ali o cartão de ponto, passa. Se não deu, não passa. Não tem ninguém te olhando mesmo. Depois você dá um jeitinho, você dá uma desculpa, inventa qualquer coisinha. A gente não é assim. Brasileiro com esse negócio de vou dar o meu jeitinho nas coisas, com o chefe junto, nossa, vira um brinco com aquela sala. Quando o chefe sai de perto, misericórdia da sua planilha de Excel. Não é assim? O Evangelho está falando para a gente viver de uma forma diferente. Você que é crente, cristão, obedeçam-lhe não apenas para agradá-los quando eles os observam, mas como escravos de quem? De Cristo, fazendo de coração a vontade de Deus. Entender essa mensagem, queridos, nos move para uma realidade de integridade. Você é o que é na frente da autoridade que foi colocada sobre você. Você é a mesma pessoa quando ela não está no escritório te olhando, te observando. Você continua sendo o mesmo ser humano, cheio de falha, mas que tem a noção que está servindo a Deus naquele lugar. Então vai fazer o seu melhor. Independente se tem gente te olhando ou se não tem ninguém te olhando. A gente precisa lembrar que o nosso Senhor que está no céu, Ele está sempre de olho na gente. Aliás, Ele prometeu que estaria do nosso lado todos os dias até a consumação dos séculos. A gente nunca está sozinho. Quando João entra naquele salão para cortar cabelo, Jesus está lá com ele. Quando Alexandre está recebendo clientes, fazendo visita nas obras, Jesus está indo junto com ele. Não é assim, gente? E por que a gente acha que a gente pode fazer de qualquer jeito? Por que a gente acha que pode entregar qualquer coisa? Sendo que o nosso Senhor tem um padrão alto de excelência e diz, você está aqui porque eu te coloquei para servir o meu nome. Não cabe corrupção, não cabe mentira, não cabe injustiça, não cabe fofoca, não cabe você começar a participar daquelas coisinhas e picuinhas do escritório que começam a ser disseminadas e acabam com a vida de alguém. Não cabe você começar a olhar e falar mal do seu chefe, do seu patrão, daquele que é teu líder. Não cabe você virar o azedo e o amargo daquele lugar. Porque é você que foi colocado ali para dar testemunho e exemplo, para você ser modelo. Nós estamos falando de integridade. A Bíblia fala assim, então se você entendeu tudo isso, sirva com boa vontade. Pastor. Como é difícil isso, né, gente? Começar a segunda-feira com o coração ardendo de boa vontade, sabendo que tem tanto de coisa para fazer, que tanto de relatório para entregar, um monte de prova para corrigir, um monte de exame para soltar nesse laboratório, mas tem coisa demais. Você entende o Evangelho, você serve com o coração, você serve com a alma, você serve porque você sabe a quem
você está servindo? Adolescentes e jovens que estão aqui, quando você senta na carteira daquela escola ou daquela faculdade, você se dedica com tudo que você tem, tudo que você é. Sabe por quê? Porque Jesus está te chamando para ser exemplo naquele lugar, para ser o melhor, para que a luz do Evangelho brilhe. Você sabe quem é o teu Senhor. Então a obediência, ela se torna esse novo paradigma, essa motivação que nos leva para esse lugar do coração, da boa vontade, desse lugar da integridade, da sinceridade, do temor. É tão bonito ver isso e viver isso. Mas a obediência também nos mostra que transcende os nossos dias aqui. Olha que bonito isso. Versículo 8. Porque vocês sabem que o Senhor recompensará cada um pelo bem que praticar, seja escravo, seja livre. Essa frase aqui deveria mexer com a gente. E eu acho bonito quando a Bíblia fala isso, ou faz isso com a gente, porque a Bíblia sempre está nos movendo a viva essa vida, essa missão, essa vocação com tudo que você é. Se entregue, se dedique, seja o melhor estudante, o melhor aluno, seja o melhor médico, advogado, seja o melhor naquilo que você faz, seja o melhor professor, seja o melhor engenheiro, seja o melhor no que você faz, e não importa aquilo que você faz, Deus te colocou ali para fazer, então seja o melhor, faça com excelência, viva essa vida com força, com tudo que você é. Mas é bonito como a Bíblia diz, mas nunca se esqueça de olhar para cima e entender que enquanto você se dedica e vive isso aqui com tudo que você é, a tua recompensa está nele. A tua recompensa vem dele. A Bíblia nos mostra que entender isso nos motiva numa transcendência. Querido, você não trabalha pelo dinheiro. Se você entendeu o Evangelho, você precisa quebrar isso na tua cabeça. Você não trabalha pelo sucesso, pela carreira. Você não trabalha pelo reconhecimento. E eu não estou dizendo que isso não faz parte, ou que isso é pecado. O dinheiro, o reconhecimento, o sucesso profissional, a excelência no trabalho, tudo isso faz parte. É muito importante. Mas nós trabalhamos entendendo que quem nos recompensa é o Senhor. Ele é o nosso Senhor. Então agora, nós precisamos encarar, perdão, nós precisamos encarar o nosso trabalho como parte da nossa devoção. A pergunta é: você tem saído de casa para trabalhar? Ou ficado em casa para trabalhar? E encarado tudo isso como parte da sua adoração a Jesus? Se a tua resposta é sim, o que muda no seu dia a dia? A obediência é um fruto da nossa conversão, porque ela é um princípio que agora se encontra presente na vida de todo mundo que entendeu o Evangelho, daquele que se esvaziou da sua glória, como nós lemos em Filipenses 2, e veio até aqui morrer pelos nossos pecados. E a Bíblia em Filipenses 2 diz: e ele obedeceu até a morte, e morte de cruz. Mas o texto não para aí. Tem um versículo ainda. E esse versículo nos ensina algo sobre o serviço. O serviço como uma evidência da verdadeira autoridade cristã. Porque o teu contexto talvez não é de alguém que está subordinado a uma autoridade no seu trabalho. Mas o teu contexto é um contexto de liderança. Você é o chefe. Você é aquele que exerce a autoridade sobre uma equipe. Você exerce a autoridade quando está dando aula numa sala de aula. Você tem um negócio seu e você tem pessoas que agora são lideradas por você. Você foi colocado ali para ser autoridade na vida de algumas pessoas. E a Bíblia fala para você também. Olha o que ela diz. Vocês, senhores,
tratem os seus escravos da mesma forma. Não os ameacem, uma vez que vocês sabem que o Senhor deles e de vocês está nos céus, e com ele não há favoritismo. Então, o que a Bíblia, o Evangelho está nos mostrando agora para essa nova realidade? Primeiramente, sirva a Deus na posição em que você se encontra, na posição em que Deus te colocou. E como nós fazemos isso? O versículo 9 começa assim: vocês, senhores, tratem os seus escravos como? Da mesma forma. Paulo não precisa repetir tudo de novo, gente. Ele acabou de falar isso. É da mesma forma porque nós acabamos de ouvir isso. Servos, obedeçam aos seus senhores terrenos como a Cristo, com sinceridade de coração, com temor, com reverência. Nós acabamos de ver isso, como quem serve ao Senhor. Agora ele olha para você que exerce liderança e diz: líderes, liderem aqueles que Deus colocou debaixo das suas mãos da mesma forma, como ao Senhor, como a Cristo, como quem serve ao Senhor, e como Cristo liderou aqueles que estavam com eles, amando até o fim, cuidando, com justiça, igualdade, respeito, dignidade. Jesus nos ensinou como ser o melhor líder que existe. Quando você aprende que tratar as pessoas que estão debaixo da tua liderança não é sobre olhar para elas como menores que você, porque diante de Deus não existe maior e menor. Diante de Deus nós somos iguais. Nós estamos falando somente de funções diferentes. Tem pessoas que são colocadas em suas habilidades para gerenciar coisas, e tem pessoas que são colocadas em suas funções para executar coisas. São posições diferentes, mas são pessoas iguais. Então Jesus nos mostra que da mesma forma como os servos respeitam, entendem, reconhecem a autoridade e se entregam no seu trabalho como uma atitude de devoção e adoração, agora você entende que você lidera numa atitude como de Jesus, de cuidado, amor e compaixão. Queridos, em nome de Jesus, não dá para entender o Evangelho e continuar trabalhando com um abuso de poder, abuso de autoridade, assédio moral, humilhação, porque o Evangelho te ensina que pelo fato de você ser autoridade na vida de alguém, não te torna melhor que ninguém, mas te ensina a tratar aquelas pessoas com compaixão, como Jesus nos ensinou. A liderança no reino de Deus é servir. Então, assuma uma postura de cristão. O texto diz: não os ameace. Sabe por quê? Naquela época era muito comum você chegar num ambiente de trabalho, serve o Senhor, e você está sendo ameaçado para fazer do jeito que Ele quer. Se você não fizer do jeito que eu quero, eu te arranco seus dentes. Sabe aquela história que mãe fala para filho? Eu quebro todos os seus dentes da boca. Lá isso era legalizado. E essa tensão, você já trabalhou sob tensão, gente? Sob ameaça? Sabe aquela hora que você senta na mesa para trabalhar e você acabou de ouvir assim, ó, se você não fizer isso, você vai ser mandado embora? Sabe aquela ameaça, aquele medo de você perder o seu salário, perder o seu trabalho, perder a tua empresa, aquela ameaça que te tensiona e te transforma numa pessoa insuportável? Porque você precisa fazer aquilo, você precisa entregar, você está ameaçado, você não dorme de noite. Você chega na sua casa, você deita, mas você rola para um lado, rola para o outro, você está ameaçado. Os escravos eram ameaçados naquela época. Eles eram tidos como pessoas que não poderiam mais assumir qualquer postura de liberdade ou possibilidade de liberdade. No Império Romano, o escravo podia ser liberto, mas eles eram ameaçados contra isso. Tortura, violência, humilhação. Isso não faz parte desse novo paradigma que Deus está nos mostrando aqui.
Então olha para as pessoas que estão do teu lado e trate elas como Jesus trata. Que testemunho incrível é a pessoa que trabalha com você e diz: meu chefe é uma pessoa maravilhosa, porque ele se importa comigo, ele cuida de mim, ele olha para o meu coração. Que testemunho horrível que é ouvir de alguém: nossa, é crente aquilo? Jura que é cristão? É cristão e faz o que faz, fala do jeito que fala. Paulo está dizendo para nós, a Bíblia está nos mostrando uma nova realidade. Humilhar, oprimir, ameaçar não é o padrão da nossa excelência. Se você tem uma autoridade dada por Deus na tua vida e lidera pessoas, lidere-as com amor, compaixão, justiça e cuidado. É isso que Jesus nos ensina. Você quer dar um bom testemunho na tua vida? Vive assim. E lembre-se sempre que todos nós somos iguais perante Deus. Não é porque você é CEO da tua empresa que você é melhor que aquele peão do chão da fábrica que você contratou semana passada. Não é porque você é o chefe que assina todas as contas que você é maior de quem não fez a tua faculdade e sabe o que você sabe. Não é porque o negócio é seu que você pode tratar a pessoa como se ela fosse inferior e humilhar ela diante dos outros, ou talvez diante de si mesmo. O Evangelho nos chama a lembrar que todos somos iguais. O versículo 9 termina assim: uma vez que vocês sabem que o Senhor deles e o de vocês é o mesmo Senhor, que está onde? Nos céus. Com ele não há favoritismo, ou talvez na sua tradução está escrito acepção de pessoas. Não tem maior, melhor, menor, pior diante de Deus. E Deus te chama para esse movimento de respeito, de considerar digno, de acolher, de cuidar. Se Deus te deu autoridade, querido, é porque Ele confia em você. Se Deus te deu uma equipe para você liderar, é porque Ele confia em você. Ou se Deus te pôs em uma equipe e é liderado por alguém, é porque Deus ordenou essas coisas, aquele que gerencia e aquele que executa. E você tem que entender que não importa a posição que você está, foi Deus que te colocou ali para servir o nome dEle. Se você é aposentado, aposentada, se você é dona de casa, dono de casa, pais, mães, Deus nos colocou onde nós estamos. Não existe melhor, não existe maior. Existe a dignidade do ser humano diante da luz do Evangelho de Cristo Jesus, que morreu por todo aquele que crê no nome dele. Eu queria terminar e concluir tudo isso com um exemplo de uma pessoa que constrangeu a história. Não a história do Brasil, mas a história do mundo lá na Inglaterra. William Wilberforce. Esse homem se tornou um grande exemplo porque ele foi um homem que as páginas dos livros da história traz como alguém que entendeu princípios e valores que motivaram e o conduziram para um caminho diferente. Se você não conhece William Wilberforce, ele foi um parlamentar britânico do século XVIII. Ele era um cristão profundamente comprometido, onde a sua fé, ela não estava apenas no aspecto privado da sua vida, mas era algo que moldou tudo o que ele fazia, inclusive a sua vocação política. William entendeu que Deus o colocou naquela posição pelas suas habilidades, por aquilo que ele era, pelo o status que ele tinha, pelo conhecimento, a influência que ele tinha. E ele lutou, a partir dessa percepção que nós estamos conversando aqui, incansavelmente contra o sistema de escravidão do Império Britânico. Ele assumiu essa luta, ele entendeu que isso era dele.
Era uma luta árdua, parecia impossível. Ele teve oposição política, rejeição social, enormes pressões econômicas, mas William Wilberforce tinha uma convicção muito clara que a sua luta não era apenas uma questão de justiça social ou de direitos humanos, ele acreditava que Deus o havia chamado para uma missão. E trabalhar para esse homem e tentar mudar a realidade da escravidão na Inglaterra do século XVIII era parte da vocação e do serviço que ele prestava não ao parlamento, não à Inglaterra, mas a Cristo Jesus. Ele lutou, ele enfiou a cara nisso, ele foi com todas as suas forças, sofreu muito, mas em 1807, ele conseguiu a aprovação da primeira lei que aboliu o comércio de escravos ali na região da Inglaterra. Alguns anos depois, em 1833, a lei que abolia definitivamente a escravidão no Império Inglês estava sendo assinada pelas mãos deste homem, William Wilberforce, que entendeu que o trabalho dele não era pelo dinheiro, nem pelo poder, nem pela influência, mas ele entendeu que Deus tinha colocado ele ali para ensinar para aqueles homens que escravos não eram propriedades, mas pessoas criadas à imagem de Deus, com dignidade e valor. Toda uma realidade foi mudada por causa de uma pessoa que compreendeu o que significava a missão dele a servir Jesus no seu trabalho. Qual é a realidade que Deus te colocou para ser transformada à medida que você serve a Cristo Jesus? Qual posição? Onde Deus te colocou? Nós somos chamados para servir ao Senhor com o que nós somos, com integridade, sinceridade de coração, boa vontade, com toda a nossa alma, liderando ou sendo liderados, mas entendendo que a nossa vocação e o nosso trabalho é servir a Deus como um ato de adoração e devoção. Gente, isso muda ou não muda o que a gente entende do nosso trabalho? Será que dá para acordar segunda-feira e continuar azedo, reclamando da vida? Ou será que você pode olhar para uma realidade dessa e agora falar, Senhor, eis-me aqui, se essa é a minha missão, me ajuda a mudar a realidade servindo ao Senhor naquilo que eu faço, naquilo que o Senhor me colocou para fazer. Eu queria convidar você para a gente terminar esse momento com uma canção. Uma canção tão bonita, Amazing Grace, escrita por John Newton. Talvez você nunca ouviu falar desse homem, John Newton, mas essa canção faz todo sentido com isso que eu estou falando aqui. Porque se você conhecer um pouquinho da história dessa música e desse homem, você vai entender melhor o que eu estou falando. John Newton era um comerciante de escravos. Ele tinha um barco dele, pegava pessoas, amarrava pessoas, torturava pessoas, escravizava pessoas e vendia pessoas. John Newton foi o homem que viveu isso na sua vida, ganhou muito dinheiro com isso, e ele fazia dessa a sua profissão. Ele olhava para o ser humano como um objeto de venda. Ele comercializava escravos naquela época. Mas uma vez, uma grande tempestade veio de encontro ao barco desse homem, John Newton. Ele olhou para aquela realidade, agora ele viu que o barco ia afundar e que não tinha mais jeito. Ali ele se coloca de joelhos e começa a mudar a sua visão através do evangelho sobre a situação que ele estava vivendo. Porque naquele momento ele clama a Deus e diz, Senhor, salva-nos. Ele começa a entender que ele
E aqueles seres humanos, todos precisavam de salvação. E só Deus era capaz de fazer isso. Naquele momento, John Newton vive uma grande experiência com Deus. Deus salva o seu barco daquela tempestade. Ele chega no porto daquela cidade. E dali para frente, a sua vida nunca mais foi a mesma. Foi nesse momento que ele escreveu essa canção. E anos depois, esse homem se tornou um pastor anglicano. E John Newton, alguns anos depois, estava sentado numa cadeira, conversando com um homem que estava à sua frente, pedindo conselhos. Quem era esse homem? William Wilberforce. A experiência desse homem que escreveu essa canção foi a experiência que motivou o coração do homem que assinou a lei, que aboliu a escravidão na Inglaterra do século XVIII. Qual é o contexto que você foi colocado para transformar ao servir Jesus?